Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de volta para casa. Hoje com a lição 66. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari e eu sou terapeuta e estudante de um curso em Milagres, todos os dias 8 horas da manhã aqui no Instagram, @despertardoser.ucem, ao vivo, para a gente fazer juntos a lição do dia com a jornada através do livro de exercícios do nosso professor Kenneth Wapnick, certo? Então, para você que não é inscrito ainda no canal no YouTube, se inscreva, porque depois que eu faço a lição aqui ao vivo no Instagram, eu subo este encontro para o YouTube no canal Despertar do Ser. Então, acione o sininho das notificações para você ficar sabendo a cada vez que eu subir o vídeo. São vídeos diários, tá bom? Sejam muito bem-vindos, então, para você também que é novo aqui no canal. Que esse canal sirva para muitas pessoas que buscaram até o ponto de ouvir o chamado através deste caminho que é um curso em milagres, que sirva para muitas pessoas poderem se aprofundar, clarear mais a mente, treinar, estudar e entrar mais a fundo em contato com as ideias que Jesus trouxe nesse documento tão lindo e tão importante para o nosso despertar. Então vamos lá? Então hoje na lição 66, que diz: a minha felicidade e a minha função são uma só. Ontem então a gente viu a lição 65 dizia que a minha única função é a que Deus me deu, né? Então hoje a gente segue com a minha felicidade e a minha função são uma só. E o Kenneth inicia já dizendo que essa lição continua o tema da nossa felicidade e função, elaborando sua unidade. A única forma de podermos ser felizes é deixar Jesus ser o nosso professor. Essa decisão reflete nossa função de perdão. Qualquer outra coisa não vai nos trazer felicidade, porque não vai durar. Então a gente entra no primeiro parágrafo da lição mesmo, que diz: certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o seu conteúdo é completamente uno. Outra forma de dizer isso é que essa realização da nossa função é a causa e o efeito é a nossa felicidade. Causa e efeito são um. Podem ter formas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Quando nos esquecemos dos nossos pensamentos de culpa, ódio e dor, o que resta é a felicidade, pois causa e efeito são uma só.
Esse tema da unicidade é expresso através de todo um curso em milagres e é a característica tanto do céu quanto da mente dividida. Portanto, causa e efeito, ideias e fonte, interno e externo, todos são um. Causa e efeito não são separados. Ideias não deixam sua fonte e efeitos não deixam sua causa. Simples assim. Novamente, a aceitação da nossa função é a causa e seu efeito é nossa felicidade. Na verdade, eles são um e inseparáveis. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Para o ego, nossa função é sobreviver. Isso é alcançado projetando a responsabilidade pela nossa separação em todos os outros, dessa forma assegurando que nunca voltaremos à sua fonte. A decisão da mente pelo ego. Desnecessário dizer, essa é uma batalha de via única. Uma vez que o Espírito Santo não sabe nada sobre as ilusões do ego, exceto que nós escolhemos nos identificar com elas. Pelo fato de serem necessários dois para engendrar uma guerra, o próprio fato do Espírito Santo, para não mencionar Deus, não se engajar ao ego de qualquer maneira, assegura que não existe guerra. É como aquele ditado que a gente diz quando um não quer, dois não brigam, né? Essa não combatividade, conhecida também como ausência de defesas, é a essência da expiação. A separação, a fonte da guerra do ego contra Deus, nunca aconteceu, porque Deus não sabe nada sobre ela. Uma ilusão não reconhecida permanece ilusão. No entanto, quando confrontada, a ilusão se torna real em nossa crença. E, portanto, o nosso sonho de separação é tornado real para nós. Escolher a expiação pela correção do Espírito Santo da nossa mente desfaz essa loucura, restaurando a nossa consciência a verdade da nossa identidade como Cristo. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. A felicidade para o ego é quando nos matamos. Por isso que na lição de ontem ele diz que a felicidade do espírito é a dor do ego. Na verdade, seu impulso é matar ou ser morto, o que acontece à custa de alguém. Eu venço, você perde. Isso é felicidade. Pergunte aos membros de algum time esportivo que tenha vencido um grande jogo.
Os jogadores estarão felizes porque o outro time perdeu e não estariam felizes se ele tivesse ganhado. Esportes são estabelecidos de tal forma que não pode haver dois vencedores. O que nós encenamos em um campo atlético como um participante ou no estádio como um fã, de uma forma aparentemente benigna, reflete a malevolência subjacente do sistema de pensamento do ego de um ou outro. No entanto, para tudo isso, o Espírito Santo gentilmente replica. Uma passagem do Manual de Professores. Tu estás apenas tomando equivocadamente a interpretação pela verdade. E estás errado. Mas um equívoco não é um pecado. Nem a realidade foi tirada de seu trono pelos teus equívocos. Deus reina para sempre e só as suas leis prevalecem sobre ti e sobre o mundo. Seu amor permanece sendo a única coisa que existe. O medo é ilusão, pois tu és como Ele, como Deus. Como Deus que reina para sempre. Na aceitação desse amor é encontrada a nossa verdadeira felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Gostaria de deixar um parêntese aqui, que eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês preferem. Que cada vez que é o Kenneth que comenta, eu chame atenção. Ó, gente, agora é um comentário do Kenneth. Ó, pessoal, mais uma passagem da lição. Gostaria que vocês me dissessem o que vocês preferem, que eu siga a leitura sem diferenciar, como uma leitura só, ou se vocês gostariam que eu chamasse atenção quando é o Kenneth e quando é a lição, tá bom? Deixe para mim nos comentários o que vocês preferem. Então, seguindo aqui o comentário desse último parágrafo da lição, agora é o Kenneth que vai falar. O Espírito Santo não responde porque não há nada a responder. Como poderia ele, o reflexo da verdade em nossas mentes, responder a uma ilusão? Se ele o fizesse, a ilusão seria real. Como Jesus explica no texto do capítulo 5, uma passagem a qual devemos retornar frequentemente. Tudo que o Espírito Santo faz é lembrar. Ele não vence, comanda, nem exige. Ele não faz nada além de simplesmente nos lembrar da verdade. E a passagem diz: a voz por Deus é sempre quieta, porque ela fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. A guerra é divisão, não soma. Ninguém ganha com a discórdia. Que aproveitará a um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma.
A paz do Espírito Santo é o fim do conflito, enquanto a voz errada nos guia para a guerra na qual perdemos nossa alma. Perdemos de vista, né, gente? Porque a ilusão não acaba com a verdade. No entanto, sem oposição, o inimigo aparente deixa de existir. E o que parecia ser um campo de batalha se desvanece no nada do qual veio. As ilusões dos ataques do ego são trazidas à verdade do Espírito Santo. E a verdade não os vê. Os ataques do ego, né? A verdade não vê os ataques do ego. Portanto, eles são desfeitos, pois sua aparente realidade nem mesmo é reconhecida. Como então pode haver resposta a eles? Apesar disso, o ego continuamente tenta tornar o conflito real. Em qualquer conflito, duas forças opostas, uma das quais será a vencedora e a outra perdedora. Para o Espírito Santo, novamente, não existe força de oposição. Existe apenas Deus e nada mais. Para o Espírito Santo, portanto, a saída do conflito é nos lembrarmos de que não existe conflito. Nenhum problema a ser resolvido. Nenhum inimigo a ser confrontado e vencido. Esse fato, por si só, nos torna felizes. Hoje tentaremos ir além dessa batalha, totalmente sem significado, para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando os seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. A maneira de um curso em milagres desfazer o ego é nos fazendo olhar para ele. Nada mais é necessário. Quando olhamos, percebemos que não existe nada para ver e, portanto, nenhum motivo para definirmos o ego ou argumentarmos com seu sistema de pensamento. Olha só, ontem mesmo já tinha nos comentários da lição 65, uma irmã deixou um comentário lá perguntando o que é o ego, né? O que é o ego? Então, não temos nenhum motivo para definirmos o que não existe. Definir algo que não existe. Ou argumentarmos sobre um sistema de pensamento de algo que não existe, porque o ego não passa de uma ideia insana na mente equivocada e adormecida do Filho de Deus que sonhou que se separou. E tem uma passagem lá no esclarecimento de termos, lá depois do livro de exercícios, dentro do manual de professores, tem o esclarecimento de termos que fala um pouco do que é o ego, mas
ele se opõe totalmente. O oposto do ego é o milagre. Então, é uma passagem lá no Esclarecimento de Termos que diz o ego e o milagre. Então, ele vai pelo que é o milagre, porque o oposto do ego é o milagre. E sabendo que é o milagre, a gente vai pelo outro lado, reconhecendo que o ego não é. Então, o ego não é nada, porque ele foi uma ideia inventada dentro de um sonho ilusório. Então, por isso que ele fala tanto aqui que o Espírito Santo ele não tem com o que. É o mesmo que a gente enxergar alguém lutando com o nada, com o ar, com... Então, que mente sã estaria lutando com o nada? Somente uma mente insana, doente, esquizofrênica, estaria lutando com o nada. Mas o Espírito Santo, Deus, não são insanos. Então, por que haveria de eles reagirem de qualquer maneira a uma ideia de algo que não existe? Seguimos aqui. Portanto, vamos além da sua natureza ilusória em direção à verdade. Vamos além da natureza ilusória do ego em direção à verdade. Para citar novamente essas linhas importantes, que é uma passagem do capítulo 11. Ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. Pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além. Isso é uma passagem do livro Texto, então ditado por Jesus. E por isso que ele diz, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. Portanto, tudo que o ego parece que faz, que causa ou que empenha, nós precisamos olhar para tudo que o ego faz com Jesus. Porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. Pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós fizemos com que o ego fosse real para nós. Nós vamos desfazer esse erro juntos em quietude. Então, olhar além dele para a verdade. O que é a cura, se não a remoção? Desculpa, gente. O que é a cura, se não a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões, a não ser olhando diretamente para elas sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo,
e estás começando a aprender que o medo não é real. O processo do perdão, portanto, requer que percebamos que o ego que pensamos que estava lá não teve efeitos. Se ele não teve efeitos, não poderia ser uma causa. Se não for uma causa, não existe. Jesus está nos treinando para olharmos para as falsas funções do especialismo que fizemos como substitutos para a nossa verdadeira função, que é perdoar e depois nos lembrarmos de quem somos. Ele nos pede apenas para olharmos para o falso, pois assim a ilusão é trazida à verdade. E na presença da sua luz, a escuridão do ego desaparece. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade. Mesmo que pareça ser diferente, mais uma vez, elas são diferentes na forma, mas não em conteúdo. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe na verdade. Aqui Jesus está se dirigindo à diferença crucial entre aparência e realidade, não em termos do que percebemos externamente, mas dentro da nossa própria experiência. Com muita frequência, reforçados por tradições religiosas ou espirituais, aspirantes espirituais mantêm crenças insanas de que Deus exige sacrifício. E cumprir nossa função significa sofrimento. Jesus se dirige a essa insanidade no início do capítulo e no texto, onde ele discute a terrível percepção errônea de que o próprio Deus perseguiu o seu próprio Filho em nome da salvação. Ele elabora esse ponto crucial, usando as percepções equivocadas sobre a crucificação como sua referência. Então é lá do capítulo 3. Jesus diz: Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A mente de Deus não cria desse modo. Ele não guarda teus feitos maus contra ti. É provável que os guardasse contra mim? Certifica-te de que reconheceres como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão
e o forçou a deixar o jardim do Éden. É também por isso que, de tempos em tempos, podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e pessoas assustadas podem ser perversas. Mas eu sempre desconfiei disso e eu acho que todos nós, porque todos somos a mesma mente, a mente certa, que não era possível Deus sacrificar e punir o filho. Então Deus seria insano tanto quanto nós. Alguma coisa, como eu digo sempre, alguma coisa errada não estava certa, né? Por isso que eu agradeço todos os dias, todas as horas, minutos e segundos, por Jesus ter trazido esse documento pra gente. Que caiu por terra definitivamente todas as ilusões que a gente fez aqui e que nós e nossos irmãos continuamos perpetuando com falsas teorias. Essa perversidade não é apenas dirigida a outros, mas a nós mesmos também. É essa dolorosa percepção equivocada de Deus exigindo sacrifício que Jesus tenta corrigir aqui nessa lição. Nossa felicidade e nossa função são uma só. Continuando com sua discussão do parágrafo 5, Jesus nos apresenta um silogismo, uma forma tradicional de lógica, na qual você prova logicamente um argumento como verdadeiro. É aquilo que eu disse para vocês em outra aula. Um curso em milagres, ele é totalmente racional. Ele não é cheio de mágicas e ilusões e teorias. Não, um curso em milagres, ele é racional. Ele faz a gente trazer a racionalidade para cá, para dentro do sonho. Com premissas lógicas. E aqui ele traz justamente isso. Começa os períodos de prática de 10 a 15 minutos revisando esses pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Se as sentenças 3 e 4 são verdadeiras, as 5 também tem que ser. Portanto, pelo fato da primeira premissa ser verdadeira, Deus só me dá felicidade, assim como a segunda, Ele me deu a minha função. Então a afirmação final também precisa logicamente se seguir a elas. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. E um curso em milagres é todo assim. Com essas premissas. Com a lógica. Com a racionalidade. O propósito de Jesus ao usar esse silogismo é nos fazer perceber
o quanto nada do que fazemos nesse mundo vai nos trazer felicidade, porque ela não dura. É apenas reconhecendo que nossas tentativas falham e falham miseravelmente que vamos nos sentir motivados a dizer que deve existir algo mais. Então, vamos entender que estivemos buscando a felicidade no lugar errado e, portanto, nunca vamos encontrá-la. Ela só pode ser encontrada se formos para dentro e pedirmos por ela ao nosso verdadeiro professor. Portanto, Jesus diz: o próprio Jesus, tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os 2 primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que Ele não é. O amor não pode dar o mal. E o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que Ele não tem e Ele não pode ter aquilo que Ele não é. A não ser que Deus te dê só felicidade, Ele não pode deixar de ser mal. Será que Deus é mau? O que você acredita? E é nessa definição de Deus que estás acreditando se não aceitas a primeira premissa. Se não aceita que Deus só te dá felicidade, então você acredita que Deus é mau. Porque o amor não pode dar o mal. E o que não é felicidade é mal. Vocês entendem o raciocínio? Como é tudo lógico, como é tudo muito racional. É esse mundo da ilusão aqui, esse sonho é que não tem nada racional. Em algum ponto, em algum nível, quando a gente atinge a nossa mente certa, a gente se dá conta disso. Deus não pode ter feito esse mundo insano. A não ser que a gente acredite que Deus é mau. Mas ainda assim, a gente em sonho acreditando que Deus é mau, a nossa crença não muda a realidade. Graças a Deus. Porque crença não é um fato, é uma crença. E é algo mutável. Hoje você acredita numa coisa, amanhã você não acredita mais nessa mesma coisa. Hoje você levanta bandeiras, defende causas, defende pessoas. No outro dia, se essa pessoa fez algo que você não concorda, essa pessoa já é traidora,
Então, crença não é fato, crença é uma percepção. Percepções mudam o tempo todo, porque são ilusórias. Então, graças a Deus, se a gente ainda está identificado com essa mente insana que acredita que Deus é mau, mesmo essa crença não pode mudar a natureza verdadeira de Deus, que é puro amor. Jesus está dizendo que se você não acredita que Deus só dá felicidade, está transformando-o em um ser dualista que vai lhe dar felicidade junto com alguma outra coisa. Por exemplo, o Deus bíblico nos dá felicidade, mas também dor, vida, mas também morte, bem, mas também mal. O Deus que Jesus retrata em Um Curso em Milagres, portanto, corrige a figura dualisticamente divina da Bíblia. Ele nos diz que Deus só pode nos dar felicidade, pois Ele conhece apenas a perfeita unicidade. Ele, portanto, dá só o que é Ele mesmo e não pode dar nada mais. Isso é assim porque não existe nada mais. Para continuar com esse argumento, se Deus nos dá felicidade e mal, então o mal precisa ser uma parte de Deus também. Lembre-se, ideias não deixam sua fonte. Portanto, se o mal existe e Deus é a fonte de tudo, o mal tem que ter sua fonte em Deus. Isso significa que a divindade bíblica não apenas tem Deus dentro de si mesmo, mas também o diabo. Portanto, Jesus nos encoraja a olhar para isso, perguntando a nós mesmos se isso poderia ser verdade. E agora a segunda premissa. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Essa, é claro, é a descrição das partes da mente certa e da mente errada, a mente dividida. A próxima sentença nos dá uma afirmação muito clara, por implicação da terceira parte da mente, o que chamamos de tomador de decisões. Aquele que escolheu ouvir o ego ao invés do Espírito Santo. Não há outros guias além destes entre os quais escolher. De acordo com isso, tem que existir alguma parte das nossas mentes que escolhe entre o ego e o Espírito Santo. E não há outras consequências possíveis. Vamos juntar as duas partes da lição aqui para não ficar separada, senão a gente não entende. Não há outros guias além destes entre os quais escolher. E não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo
que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Existem apenas dois resultados, efeitos ou conteúdos que são possíveis no mundo: amor ou medo. Tudo mais é simplesmente uma expressão de um desses dois pensamentos. É por isso que na lição 64 Jesus diz: complexidade de forma não implica em complexidade de conteúdo. A forma pode mudar complexamente, mas o conteúdo é sempre o mesmo. O mundo foi feito para nos confundir e complicar, o que, em essência, é uma escolha muito simples. Eu escolho o ego e o medo. Perdão. Então, uma escolha muito simples. Eu escolho o ego e o medo e a dor são o resultado infeliz. Eu escolho o Espírito Santo e a felicidade e a paz são o resultado feliz. Simples. Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou que ela tenha sido feita pelo ego que tu fizeste para substituir Deus. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E porventura, o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Jesus nos diz que o ego não pode nos dar qualquer dádiva real e, portanto, ele não pode nos dar nada que seja verdadeiro. Portanto, só Deus nos dá a nossa função. O problema, como sempre, é que ainda permanece nossa insanidade, que prefere as dádivas de separação e individualidade do ego à dádiva amorosa da unicidade de Deus. Uma vez que as dádivas do ego têm que encerrar dor e sofrimento, nós alegremente carregamos sua carga, se isso significar nossa existência contínua. O desafio de Jesus, como nosso professor, é nos convencer de que a felicidade vem de escolhermos voltar à vida, nosso verdadeiro ser. Pensa sobre isso durante o período de prática mais longa de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Jesus pergunta. Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Honestidade com a gente mesmo. Com Jesus, se a gente realmente escolheu seguir esse caminho com Ele, de mãos dadas com Ele. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs.
muito importante essa lição de hoje. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Mais uma vez, Jesus está enfatizando a necessidade de prestarmos atenção cuidadosa aos nossos egos. Antes de nos lembrarmos da função que Deus nos deu, primeiro temos que olhar para a função que demos a nós mesmos como substituta para as dádivas de Deus. E ele fala aqui para a gente ter atenção cuidadosa aos nossos egos, porque não podemos tirar o poder que o ego tem por ele ser ilusório. Porque nós, como filhos de Deus, somos criadores no céu, tanto quanto Deus, mas esse nosso poder foi usado equivocadamente para fazer o ego. Então a gente deu muita verdade para a ilusão. A gente acredita piamente que o ego existe. Tanto que a gente é totalmente identificado com esse corpo físico e psicológico. Eu acredito definitivamente que sou a Ana, que sou esse corpo. E eu uso tudo para confirmar. Tudo que puder, eu uso para confirmar que sou esse corpo. Só de bater o dedinho na ponta da mesa ali e sentir aquela dor alucinante, é para me lembrar, ó, você é um corpo. Não esqueça disso. Então, por isso que ele pede pra gente ter atenção cuidadosa aos nossos egos. Não no sentido de dar a realidade e verdade para ele, mas da gente não levar na brincadeira a realidade que a gente deu para ele. Por isso que tem que prestar atenção. Então, Jesus está nos pedindo para sermos completamente honestos sobre se qualquer uma dessas funções, na verdade, qualquer uma dessas funções, qualquer coisa desse mundo, realmente nos fez feliz. Desnecessário dizer, Jesus não está falando sobre a felicidade transitória que todos experimentamos de tempos em tempos, que novamente é quando conseguimos o que queremos. Ele se refere a uma felicidade que é tão profunda que não pode ser desfeita por nada mais. É essa honestidade que Jesus requer de nós através de todo o nosso estudo e prática de um curso em milagres, sem a qual o ego vai ter sucesso em escapulir despercebido para nosso inconsciente, simplesmente para descarregar sua vingança em nossas vidas e no mundo. Por isso, prestar atenção cuidadosa aos nossos egos, não deixar ele escapulir para o inconsciente. No parágrafo 10 está outra afirmação do tema importante, um ou outro. Deus ou o ego. Nesse caso, ele se refere não a um ou outro no sistema do ego, mas a um ou outro no sentido de que só pode haver Deus ou o ego, mas não ambos. Então não tem meio termo. Usando mais uma vez os silogismos e as premissas lógicas, se a gente for escavando com as premissas lógicas, a gente vai ver que a gente não acredita em Deus. A gente escolheu acreditar no ego.
Não dá para acreditar nos dois. Quem leva mais jeito com essas coisas de silogismo e lógica pode usar um curso em milagres para fazer muitas dessas premissas, e você vai descobrir racionalmente, logicamente, que você não acredita que Deus existe. Você acredita no ego. E é essa crença no ego que faz a gente acreditar que tá aqui, que é um corpo, que é uma personalidade, que é um ser psicológico, que tem mãozinhas e bracinhos, que tem um cargo na empresa X. Isso pode até ser uma afirmação forte. É uma afirmação forte. Mas dentro do sonho, com a mente errada, é o que a gente acredita. O nosso Deus é o ego. Mas graças a Deus, Jesus trouxe esse curso para nós. E aqui a gente vai voltar para nossa mente certa, que sabe que só Deus existe. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. Escutarás a loucura com esse ouvido físico aqui, que parece que existe, ou ouvirás na mente a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. Esse tema é encontrado através de todo um curso em milagres. Perto do final do livro de exercícios, Jesus diz, por exemplo, a segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus essa dádiva. Ouvir a voz por Deus, proclamar que o que é falso e o que é verdadeiro nunca mudou. Um ou outro. Essa é a segunda vinda de Cristo. É a gente deixar de escutar o ego e ouvir a voz por Deus, que é o Espírito Santo. Na oração de Ano Novo, que finaliza o capítulo 15, lemos: torne esse ano diferente, fazendo-o ser o mesmo. Essa frase confunde muitos estudantes, né? Mas em outras palavras, em nossa experiência da mente certa, tudo é o mesmo, porque tudo serve ao mesmo propósito de perdão, que é a única coisa que vai nos trazer felicidade. Então, tornar esse ano diferente, fazendo ser o mesmo, é trocando a nossa percepção equivocada pela percepção do Espírito Santo. Para o ego, existem muitas formas diferentes de alcançar a felicidade. O que me estabelece como diferente de você é que, se eu for feliz, você não será. Portanto, se eu quiser ser feliz, você tem que perder. Isso nos torna diferentes. Eu não percebo que se eu estou infeliz, você estará infeliz e vice-versa. Não pode ser que eu o ataque sem atacar a mim mesmo também. Nem que eu perdoe sem perdoar a mim mesmo.
uma vez que não somos diferentes, mas o mesmo. Um filho com uma função de ataque da mente errada e uma função de perdão da mente certa. Esse ponto é enfatizado no final do capítulo 22, concluindo uma discussão sobre o relacionamento santo. Só aqueles que são diferentes podem atacar. Assim concluíste que, porque podes atacar, tu e o teu irmão não podeis deixar de ser diferentes. No entanto, o Espírito Santo explica isso de maneira diferente. Porque tu e o teu irmão não sois diferentes, não podes atacar. Cada uma dessas posições é uma conclusão lógica. Qualquer uma pode ser mantida, mas nunca ambas. A única questão que é necessário responder, com o fim de decidir qual das duas tem que ser verdadeira, é se tu e o teu irmão sois diferentes. A partir do que compreendes, pareceis ser e, portanto, podes atacar. Das alternativas, essa parece ser mais natural e estar mais na linha da tua experiência. E, por conseguinte, é necessário que tenhas outras experiências, mais na linha da verdade, para que te ensinem o que é natural e verdadeiro. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam um máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos essa forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levarás mais do que 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Deveria ser impressionante para nós vermos com que facilidade nós nos esquecemos. 2 vezes por hora, para nos lembrarmos do quanto o perdão nos torna felizes, não é realmente muito tempo, exceto para o ego, que ciumentamente encobre cada instante santo. Portanto, quando não somos capazes de pensar sobre as palavras dos exercícios 2 vezes por hora, deveríamos em algum ponto pensar sobre nossa resistência de fazê-lo. Tal pensamento não julgador, o significado de olhar com o Espírito Santo, vai render abundantes recompensas em todas as vezes em que nos lembrarmos de perdoar a nós mesmos por esquecer. Foi uma longa lição, uma longa e linda lição hoje. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, conseguido entregar para o Espírito Santo a sua máxima capacidade de aprendizado e de entrega. E eu agradeço vocês estarem aqui comigo mais uma vez, treinando juntos, voltando para casa juntos. Então eu deixo vocês aí com o Espírito Santo, com Jesus. Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã.